Variedades para vocês! Meus nobres e prestigiados telespectadores, excepcionalmente abro esse segundo bloco de variedades para conversar com um grande comunicador social que temos aqui na Grande Porto Alegre, um homem que já atuou como cantor em alguns grupos musicais aqui do estado e que hoje, nessa nova função, vem fazendo grande sucesso, mercê da sua competência, do seu talento, em inquirir, em conversar, em perguntar a todos quantos vão em seu programa, um podcast cujo nome é Yuchê, conceder-lhe uma entrevista. Então dou as boas-vindas a esse eminente entrevistador, hoje na condição de entrevistado aqui no programa. Seja bem-vindo, meu colega, meu amigo, Daniel Vargas. Ô, doutor Edson, que prazer estar aqui no Encontro com Serranos, com demais amigos, revendo velhas amizades e fazendo novas. Com certeza. Prazer imenso estar aqui trazendo, né, a minha pessoa e falando desse projeto do Yuchê Podcast. Obrigado. Comecemos na tua vida artística. Nos fale um pouco sobre esse trabalho que exerceste há algum tempo passado. Já são 6 anos da parada. Nós passamos por grupos da Grande Porto Alegre e depois me mandei para o lado do coração do Rio Grande, né? O ladinho de Santa Maria, Santiago. Então eu tive algum tempo no grupo Geração Sul. Depois passei para o grupo Marcas do Rio Grande, voltamos à atividade do grupo novamente. E depois veio o convite de ir para os Mateadores, do nosso amigo Beto Friso. Grande grupo Mateadores. E lá eu enraizei, vamos dizer assim, a gente pegou aquela veia forte do nosso linguajar, da nossa identidade gaúcha, né? Sim. E lá eu tive o prazer de gravar um CD e um DVD, o DVD de 30 anos. E assim, muito aprendizado. Meu abração ao Beto Friso, que eu digo que ele é meu pai na música, que eu estava no pré e fui para a faculdade, eu costumo dizer, né, ao ir aos Mateadores. E aí hoje já são 6 anos de parada, mas a gente até hoje colhe frutos do que a gente plantou, graças a Deus. Com certeza. E atuar num grupo famoso como é o grupo Os Mateadores, sem demérito aos outros citados, que ainda estão nessa caminhada em busca cada vez de mais espaço, certamente conquistarão. É importante porque a convivência com esses colegas sempre traz muita experiência e uma vivência nos palcos nos traz uma alegria imensa no contato com diversos fãs e amigos. E eu imagino que tu tenhas ótimas recordações desse tempo de cantorias, evidentemente. Alguma recordação, né? Alguns ônibus atolados. Que o músico gosta muito de falar as ganhas, né, doutora? Sim, as sim. Perdidas ninguém fala. As perdidas ninguém fala. Mas a gente vem dessa peleia de baile, graças a Deus, e muitos momentos bons, momentos difíceis também. E aí que também brotou a ideia de trazer os músicos e contar desses momentos bons e ruins. Porque não é tudo sombra e água fresca. A gente peleia e está sempre peleando para ter o máximo de sombra e de água fresca. Com certeza. Depois dessa atividade que tiveste frente aos grupos em que participaste aí, tu tivesse essa ideia de trazer de modo bem detalhado história de artistas individualmente. E começaste com o grande cantor do grupo Tcheguri, o Lê Vargas. Há quanto tempo ocorreu essa primeira entrevista no podcast Yuchê? Nós começamos a primeira entrevista, doutor Edson, foi no dia 7 de dezembro de 2021. Eu estava com todo o equipamento comprado e tomando aquela coragem de dar o pontapé inicial. E eu pensei, bem, vamos esperar passar o carnaval ali, né? Vai começar o ano e a gente entra no ar. Aí prontamente eu pensei, estamos na internet, isso aqui é uma porta aberta para todo mundo, vamos começar agora. E eu tive o prazer de entrar em contato com o Lê Vargas através do Cássio Scherer, um abraço, meu irmão. E o Lê prontamente, assim, em 5 minutos, não, eu vou. Eu digo, tá, mas tu não quer umas fotos, né? Ver como é que vai a imagem? Não. Se é Vargas,
estamos dentro. Aí eu digo, então vamos botar então. E foi o primeiro programa, dia 7 de dezembro de 2021. Tu já tinhas alguma experiência de entrevistar alguns colegas ou fizeste isso de modo bem improvisado? Nenhuma experiência, doutor Edson. Eu tive, para não dizer que eu não tive uma experiência, eu tive 3 meses de rádio comunitária na minha cidade de São Leopoldo. Sim. Somente esses 3 meses. E aquela comunicação de baile que a gente ganha com o tempo. Ao natural. Ao natural, é. Estudo não. Pois não. Dado o sucesso da entrevista com o Lê, aí partiste para quais nomes? Assim que tu lembras, assim, alguns, só para ter uma ideia, e o pessoal foi acreditando no teu trabalho. A gente, quando começa um projeto novo, a gente começa com os amigos, né? É as cobaias, os amigos, ninguém escapa, né? E foi o Lê Vargas, logo depois Moisés Oliveira, o Parente, que tinha cruzado pelos mateadores, sim. Eleandro Luz, sim. E foi vindo nos amigos, os compadres, Leandro Ramos. Lá aqueles que não iam negar o estribo nunca. Justamente, essa é a ideia, né? Vamos nos confirmar. Aí prontamente foi agarrando corpo, foi agarrando jeito, e muita gente que eu fiz o convite a primeira vez, fica com aquele medo também, né? De, eu vou ir, daqui a pouco, não se sabe se é uma coisa 100% que vá ter um segmento, vai ser só fogo de palha. Eu entendo isso porque eu também penso no lado música. Vou lá, vou me queimar. Eu penso tudo isso, tem que analisar. E prontamente teve artistas que eu tinha convidado que falaram, não, vou ver, não sei o quê, né? E daqui a pouco no primeiro lá que foi ao ar já estava comentando, que show, que legal e tal. Então isso prova que a gente estava no caminho certo. E ali veio Dionísio Costa, o Bonitinho, né, o Juliano Trindade, Ayrton Cabral, Amaro Pérez. E continuamos até hoje nessa o Amaro andou contando poucas e boas dos serranos lá, né? Contou. E o senhor vai ter que ir lá desmentir o Amaro, eu acho. Iremos lá, certamente te prestigiar e, claro, aproveitar para divulgar os serranos, divulgar algo que possa ter acontecido na minha vida artística e, quiçá, pessoal, né? Justamente. Então, há bastante tempo já que tu me convidas, sempre te agradeço, mas nossa agenda nunca houve sintonia, mas haverá um tempo, em breve estaremos lá te prestigiando. Uma curiosidade, Daniel. Pois não. O termo podcast é um termo estrangeiro, em inglês, né? Sim. Surgiu como... porque a rigor seria, assim, traduzindo para nós, uma charla. Justamente. Uma charla gaúcha, né? Seria para que as pessoas entendessem uma conversa de amigos. Seria mais ou menos nesse padrão aí? Isso, seria a nossa resenha, 2 amigos, uma conversa informal, falando de vários assuntos. É bem isso, doutor Edson. É uma charla. É 2 amigos sentados, comendo um petisco, tomando um mate, compartilhando da cuia e compartilhando das suas experiências. Né? Que se o doutor Edson com certeza vai lá, o doutor Edson não vai falar somente serranos. A gente vai conhecer automaticamente o lado ser humano do doutor Edson. E essa é a ideia. O termo podcast é uma conversa digital transmitida ao vivo, né? Entre 2 pessoas, uma conversa informal. Tu não abres mão de que seja ao vivo. O podcast pode ser gravado ou tem sempre que ser ao vivo? Ele pode ser gravado também. Pode ser gravado. Pode ser gravado. Só para eu entender. Até hoje que nós estamos nessa função, à tarde, né? Estamos gravando pela manhã. À tarde eu estarei com o Sandro Coelho, porque a agenda dele à noite não tem como conciliar. Então a gente grava, mas no dia que vai ao ar, eu entro ao vivo e largo a gravação. Então tem toda essa interação com quem está olhando. Lê os recados, manda abraço, fala umas besteiras, lá o pessoal gosta de dar risada. É bem informal. Beleza pura. Há quantos anos tu estás já com esse trabalho na internet? Já são 1 ano, indo para 3 meses, 1 ano e 3 meses. Já são mais de 130 episódios, todas as terças, todas as quintas. E graças a Deus, o que prova que a gente está no caminho certo, que em 1 ano, nesse um pouco mais de 1 ano, a gente bateu 4,5 milhões de visualizações das histórias dos nossos artistas gaúchos. É muita gente. Muita gente. Há muitos artistas que tu podes convidar, ou quem sabe até já tenhas convidado, e que não podem se deslocar. Aonde é que fica a sede? Fica aqui na Grande Porto Alegre? Isso, Gravataí. Gravataí. Que não podem vir. Por exemplo, um artista que está lá em Ijuí, vamos colocar assim, ele não pode vir. Tu tens como entrevistá-lo mesmo
à distância e interagir com as pessoas que estão assistindo? Já cogitasse de fazer isso? Já cogitei, e o povo é incrível. Já tive convidados, artistas comigo ali que já participaram de outros podcasts. E o público que segue, que é inscrito no canal, diz: bah, tem uma diferença muito grande. Eu vi ele em tal podcast e estou vendo ele contigo aí. É outro clima, parece que é outra pessoa, se sente à vontade. E a minha maior preocupação, doutor Edson, o senhor ir lá, o senhor vai ver, se sentir em casa. Sim. Né? Então, tem muito disso. A gente pode gravar, poderia fazer à distância, sim, mas eu sempre prezo em ter o presencial. Sim, né? sim. É claro, o efeito é outro. Sim. O efeito é outro. Até mas a câmera poderia... certamente aberta, eu já vi muitas entrevistas. Poderia fazer à distância, né? Sim, mas poderia fazer. Poderia, com certeza. Por exemplo, um artista que esteja programado e realmente impossibilitado de estar ali, pode ir para o ar dessa forma também. Sim, né? Só a guisa de esclarecimento. Daniel, vamos Sim. colorir a nossa entrevista e já nos encaminhando aí para o final. Vamos ver e ouvir Daniel Vargas cantando aqui no nosso encontro com os Serranos na TV, junto aos colegas do grande grupo Os Mateadores. Bom espetáculo a vocês. São os mateadores, levando a vida assim no osso do peito. Chapéu meio ladeado, trancando enfrenta repecho. Às vezes um calor danado, noutras vive bater queixo. Potreiro canto de cerca, com calma enfrena a gateada, que no balsa a perna, pra encerrar a cavalhada. Pela ornada verde de mate, conforme a hora isto é certo, cambona longe do fogo, um perro sempre por perto. Qualquer coisa é logo ali, mesmo sendo uma longura, e os campos do patrão vão até uma certa altura. Indiada sem cerimônia, homem com prato na mão, gente simples sem floreio e um baita coração. São homens de compromisso, depois de dito tá feito, e vou topando os desafios assim no osso do peito. Indiada sem cerimônia, homem com prato na mão, gente simples sem floreio e um baita coração. São homens de compromisso, depois de dito tá feito, e vou topando os desafios assim no osso do peito. O dia é bem tocado, quase sempre a lida aperta, mas ninguém faz cara feia, isso é a coisa mais certa. Trabalham dando risada, com confiança e fé em Deus, do alheio nunca se sabe, cada um cuida do seu. Estes homens de bom senso não são de errar o peão, veste uma pilcha com gosto e andam bem a cavalo. Nunca se negam pra nada, se na festança ou serviço, e antes de passar adiante costumam pedir permisso. Indiada sem cerimônia, homem com prato na mão, gente simples sem floreio e um baita coração. São homens de compromisso, depois de dito tá feito, e vou topando os desafios assim no osso do peito. Indiada sem cerimônia,